Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das passagens mais incríveis da Bíblia, quando Jesus andou sobre as águas. Mas não vamos falar apenas do milagre de Jesus. Vamos explorar o que aconteceu quando Pedro, um homem como eu e você, tentou fazer o mesmo. O que essa história nos ensina sobre fé, medo e o poder de manter nossos olhos fixos em Cristo? Vamos direto para o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Os discípulos estavam num barco, no meio de um mar agitado por ventos fortes. Era madrugada, um momento de escuridão e medo. De repente, eles veem uma figura caminhando sobre as águas em direção a eles. O pânico se instala, eles pensam que é um fantasma. Mas então, uma voz familiar e calma ecoa sobre as ondas. Coragem, sou eu, não tenham medo. É Jesus. Imediatamente, a atmosfera muda do terror para a admiração. E é aqui que entra o nosso amigo Pedro. Impulsivo, apaixonado, sempre o primeiro a agir. Ele não se contenta em apenas assistir ao milagre. Ele quer participar. Ele grita: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pense um pouco nessa audácia. Em meio a uma tempestade, Pedro pede para sair da segurança relativa do barco e caminhar sobre o mar furioso. E qual é a resposta de Jesus? Uma única palavra, cheia de poder e convite: vem. Então, Pedro desce do barco. Por um momento, o impossível acontece. Um simples pescador, um ser humano, está andando sobre as águas. Ele está desafiando as leis da natureza. Como isso foi possível? Porque seus olhos, sua mente e sua fé estavam completamente focados em Jesus. Naquele instante, ele estava conectado à fonte de todo o poder. Mas a história não termina aí. A Bíblia nos diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. O que mudou? Jesus ainda estava lá. O poder de Deus não havia diminuído. O que mudou foi o foco de Pedro. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias ao seu redor. O vento, as ondas, a tempestade. E no momento em que ele focou no problema, e não no Salvador, ele começou a afundar. Essa é a grande lição para nós hoje. Quantas vezes na nossa vida nós começamos uma jornada de fé com coragem, com os olhos fixos em Jesus? Pode ser um novo projeto, a superação de um vício, a restauração de um relacionamento. No início, sentimos a força de Deus nos sustentando e parece que estamos andando sobre as águas. Mas então, os ventos da dificuldade começam a soprar. As ondas dos problemas, das críticas, das dúvidas, começam a se agitar ao nosso redor. E assim como Pedro, tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para o tamanho da tempestade. É nesse momento que o medo nos paralisa e começamos a afundar. A boa notícia é que a história de Pedro também é uma história de resgate. Quando ele grita por socorro, a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus não o repreende por sua falta de fé no meio do desespero. Ele primeiro o salva. E só então, já em segurança, ele pergunta: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa passagem nos mostra a diferença fundamental entre a divindade de Cristo e a nossa humanidade. Jesus anda sobre as águas porque Ele é o Senhor da criação. O poder está nele. Pedro pôde andar sobre as águas não por seu próprio poder, mas por um poder emprestado, um poder que dependia inteiramente de sua conexão com Jesus. Nossa vida cristã é exatamente assim. Não podemos enfrentar as tempestades da vida com nossa própria força. Nós afundaremos. Mas podemos caminhar sobre qualquer adversidade quando mantemos nosso foco absoluto em Cristo. Quando o medo chegar, e ele vai chegar, a nossa reação não deve ser tentar nadar sozinhos, mas sim clamar como Pedro: Senhor, salva-me. E pode ter certeza, a mão de Jesus estará sempre estendida para nos segurar. Então, qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Lembre-se de Pedro. Não olhe para o vento e para as ondas. Olhe para Jesus. Confie no convite dele para vir. E mesmo que você tropece, saiba que ele está pronto para te levantar. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e inscreva-se no canal para mais reflexões com ensinamentos profundos como esta.
Que Deus abençoe sua semana. Fiquem na paz. Deus acima de todas as coisas para cima.